Boa noite, senhor presidente, vereadoras Flávia, Ana, nobres pares, público presente. Boa noite especial às professoras, não é? Sejam bem-vindos. Quero começar falando um pouquinho a importância ainda no final do mês de outubro, como o Outubro Rosa. Eu fiz alguns contatos com algumas instituições, algumas ONGs, então alguns trabalhos estão em andamento, para que a gente tente trazer para Vinhedo mais ações práticas, para ajudar principalmente na prevenção, especificamente do câncer, não é? O câncer de mama, que é um mal que a gente precisa cuidar. Então, fica aí o lembrete do mês de outubro. Também o final do mês de outubro, o mês da padroeira, ontem festa de São Judas Tadeu, então os parabéns àquela comunidade ali na Vila Cascais. Quero começar falando um pouquinho dessa questão das auxiliares. Hoje esteve presente o doutor Alexandre Mandel, e eu vou fazer um resumo do que eu entendi. Foi muito esclarecedora, pelo menos da minha parte. Algumas coisas a gente precisa desmistificar, não é? Então, a primeira questão que eu vejo importante, ele explicou muito claramente, fez aí um referendo, né, desde a Constituição de 88, depois passando para a LDB de 96. Então, um dos argumentos que eu tenho ouvido, talvez algumas pessoas do Executivo dizer, que fala, mas vai transformar todo mundo em professora. Na visão jurídica, ficou muito claro para mim que, depois da alteração da LDB, as pessoas que já estavam como auxiliares, naturalmente, transformaram-se em professoras, não é? Juridicamente. Então, o que a gente precisa é o diálogo novamente. Não é? O Edson sempre presente aqui, tem um respeito muito grande pelo seu Edson, mas não tem alternativa a não ser o diálogo. Não é? Não pode ficar aí 60 dias sem resposta, 70 dias sem resposta. Então, aqui já disponibilizo o meu gabinete, tenho certeza, como foi bem falado, todos os vereadores dessa casa, a gente tem essa visão que é importantíssimo o diálogo. Por que eu estou citando isso? Porque, para mim, o que a gente precisa agora é separar muito bem a questão particular, mas pensar nas crianças, não é? O cliente principal ali, que são as crianças e naturalmente as famílias. É desumano exigir o apoio para quem age como professor, é desumano. Não é? Então, qualquer gestão moderna de administração vai entender que, se você tratar bem seu funcionário, que são os auxiliares concursados, mas com a possibilidade de transformar-se em professores, eu acho que é uma alternativa que fica muito clara. Então, ficou muito claro para mim, parabéns por vocês buscarem um profissional, não é? Eu vou fazer de tudo, aqui tem algumas ideias, né? Surgiu uma ideia também daqui da Comissão de Educação, tenho certeza que a gente vai ajudar vocês a dar um passo a mais para que isso se resolva rapidamente. Outro assunto que eu quero falar também, hoje entrou em pauta, não é, que a gente vai votar futuramente, é uma alteração de um projeto de lei que entrou nessa casa, o famoso empréstimo dos 5 milhões. Então, eu queria só, e sem polêmica nenhuma, mas a gente precisa, a todo momento, lembrar o Poder Executivo como essa casa é importante. Coloca para mim, Soninha. Isso aí eu falei quando a gente votou o projeto de lei. Então, a gente está falando aqui de um projeto onde o empréstimo inicial são de 5 milhões, e aqui ficando claro, já lendo agora o projeto de lei, até o valor de 5 milhões o Poder Executivo pode utilizar, né? Ficou muito claro para mim a explicação técnica. Pode utilizar até 5 milhões. Aí, no artigo 1º do próprio projeto, nos termos da resolução, as alterações destinadas exclusivamente a aquisição de máquinas, equipamentos, veículos e softwares. Então, lá, quando a gente começa a analisar o projeto, parece muito interessante, não é? Você poder usar esse dinheiro para melhorar o servidor, dar um treinamento. Só que no projeto em si, não pode. É exclusivamente a aquisição de máquinas, equipamentos e veículos. Eu não sou contra a aquisição. Eu acho que é importante para a cidade. Mas minha decisão, ela é baseada no que está escrito aqui. Continua. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizado serão obrigatoriamente aplicados na execução do empreendimento. Então, não existe essa possibilidade de utilizar para melhoria do servidor, para treinamento. Então, aqui é a primeira falha que, infelizmente, aconteceu. E eu confesso, só vi agora, durante a sessão. Se tivesse mandado com mais tempo, sem a correria de uma extraordinária, talvez eu pudesse ter ajudado mais. Então, qual que é a minha proposta? Eu estava com barba ali, né? Estava de férias. Então, toda vez que vem uma extraordinária correndo,
é um absurdo desse. Nesse caso, o próprio Banco do Brasil, eu li a explicação, li a justificativa inteira, e eu aceito, acredito na justificativa, que ele foi colocado, voltar a usar a palavra do senhor, seu Edson. Foi ipsiliteris, não é? A primeira indicação do Banco do Brasil era para que colocassem máquinas, etc, etc. Então, eles pediram para corrigir. Mas olha o risco que a gente corre de fazer as coisas correndo. E não esquecendo. Então, a gente vai votar de novo, não é? Uma correção, agora proposta para que se coloque, abre aspas, mas a proposta possui diversos itens como serviços e outros. Desta forma, se faz necessária a alteração deste artigo para incluir todos os itens financiados de maneira genérica. Então, me assustou de novo, uma outra palavra nova, né? Então, a gente vai votar para qualquer item de maneira genérica. O que me preocupa na prática? A gente, de novo, vai estar votando o empréstimo de 5 milhões, possivelmente 5 milhões, para pagar 9 milhões, ou seja, 60% de juros. É muito dinheiro, no meu modo de entender. Então, só quis fazer esse lembrete, que quando essa casa ela se pronuncia, é porque essa casa, e aqui eu falo em nome de todos os vereadores, porque tenho amizade com todos os vereadores aqui. Todos eles aqui têm pontos positivos para passar para o Executivo. E me dá essa sensação de que, muitas vezes, essa casa é desprezada. E, para que não fique só na sensação, trouxe uma coisa concreta aqui. Eu fiz um requerimento, mudando de assunto, para que a gente tivesse algumas informações de quantas notificações, autuações, fiscalizações e denúncias foram registradas desde o início do decreto 195, que é o decreto da estiagem, né, e nos enviar separadamente. Porque qual é a intenção? Quando a autarquia ela se pronunciou dizendo que uma grande parte da falta da água era por culpa do próprio munícipe, que estava gastando mais água, eu falei assim, se for verdade, é justo que a gente, de fato, divulgue essa informação. Mas não me convenceu. Por quê? Olha a resposta. Na resposta do requerimento, foram, se não me falha a memória aqui, 78 notificações. E aí eu não consigo entender qual a dificuldade de mandar separadamente, porque é diferente. Se foi uma ligação por telefone, se foi um e-mail, se foi um fiscal que visualizou, já é um próprio plano de ação da própria Sanebave para a gente tomar uma ação diferente. É diferente, eu fiz algumas denúncias, e ainda preservando aqui o denunciado, mas eu fiz denúncias de 2 empresas. Então, se você trata a empresa que gasta uma quantidade muito maior de água com o cidadão que gasta uma quantidade menor, legalmente os dois estão errados, óbvio. Mas se você não tem uma ação concreta, eu não consigo entender. Então, qual é a resposta? A Sanebave entregou 78 notificações até o momento. Esses casos foram notificados a partir de denúncias, através de telefone, e-mail ou da própria fiscalização na rua. Não é possível mencionar exatamente a quantidade originada de cada categoria citada, uma vez que os atendentes abrem a ordem de serviço, etc, etc. Então, não pode ter a Casa de Leis, não pode ter nós, não nos podem ter como inimigos, porque a intenção é para que a própria Sanebave dê um passo a mais. Eu sou testemunha, foi feito campanha, colocou ali na escola, divulgou na internet, vai colocar outdoor, tudo isso é importante. Mas pensa comigo, como que não dá para levantar a informação e no final fala que tem 78 informações? De onde veio essa informação? Essa informação veio de algum lugar. Então, me preocupa esse sentimento que eu tenho de não enfrentar os problemas. Porque se a gente está terminando agora o período de estiagem, a previsão é que setembro seja ruim ainda, não é? Eu fiz aquele levantamento, mostrei o gráfico aqui, mas se a gente não enfrenta o problema como ele deve ser, a gente fica fadado aqui a ficar se escondendo dos problemas. E eu quero crer que não precisa. Tem que confiar nessa Casa de Leis, não é? E para terminar a minha reflexão, eu só enxergo um caminho para a gente dar um passo a mais, tanto na verdade, como no enfrentamento das situações. Não é? Eu gosto muito de uma frase de São Francisco de Assis, né? E ele falava assim, ensine, ensine, ensine. E se precisar, você use as palavras. Então, não adianta ficar fazendo propaganda na internet, porque a população está muito carente de informações verdadeiras e concretas. E aí, cada vez que eu vejo uma propaganda na internet, e aí as pessoas do lado ficam zombando, eu fico triste pela cidade. Triste pela cidade porque parece que está vivendo no Monte Olimpo, né? Está todo mundo lá sofrendo as represálias e o rei sentado no trono. Então, muito triste para a nossa cidade. Por essa noite é só.